Boa noite. Boa noite. Bom, dia de alegria, dia de festa, dia de felicidade. Gente, nosso convidado de hoje, ele tem 63 anos, é um baiano retado, podcast Multiálogos. Hoje nós temos aqui a satisfação, a felicidade de receber Jorge Cury. Gente, nós estamos hoje aqui com Humberto Miranda Oliveira. Esse convidado é um baiano soteropolitano, é uma pessoa muito importante, na sua vida e na minha. Na minha vida também. Na sua vida e na minha. Uma pessoa que tem uma experiência de vida extraordinária, pai de um casal de filhos, muito bem casado. As pessoas vão de falar, muita gente diz que talvez seja a pessoa mais tranquila, muita gente diz, olha, é a pessoa mais tranquila que eu já conheci em minha vida. Pessoa que sabe tomar uma decisão. Para mim, ele, uma palavra é equilíbrio. Equilíbrio. Nós estamos hoje aqui com Antônio Walter Pinheiro para nossa satisfação, nossa felicidade, com muito orgulho. Pois é, Marcelo, a gente não pode nem dizer seja bem-vindo, porque a casa é dele. A casa é dele, a casa é sua. Nossa. E a casa é de muitos, né? De milhões de baianos. Sim. Né, que se sentem representados pela voz da Tribuna da Bahia. Então, eu quero dizer, doutor Walter, é um prazer grande estar aqui com o senhor. Boas-vindas, né, ao nosso Multiálogos, doutor Walter. Olha, muito obrigado. Fico muito feliz, né, de estar aqui, seja com o nosso Roberto Muniz e com o meu parceiro, né, meu irmão querido, Marcelo Sacramento, pessoa que aprendi a admirar e respeitar, não apenas há 12 anos, porque mesmo antes nós já tínhamos uma certa relação e tudo, e sempre admirei esse espírito nesses 12 anos, realizador e tudo. Nunca teve, desses 12 anos, nunca teve nenhum problema, não? Briga? Uma briga? Não, com ele é impossível brigar. Com ele é impossível. Porque agora que tirar para o ímpar aqui, porque... Não, zero, nem rusga, nem desentendimento, nada, zero. Mas o fato é que deixar registrado a nossa, também meu nome, nome da nossa tribuna, daqueles que integram este jornal, a alegria de estarmos aqui abrigando este podcast, o Multiálogos. Acho que já disse, inclusive, a alguns e a vocês também, que acho que uma nova etapa se inicia. Já há algum tempo que Marcelo já conversava sobre, enfim, os novos canais da comunicação, as novas plataformas, tudo aquilo que vem, a tribuna vem, seja com o site, seja através de Instagram, através de Facebook. E, no entanto, o podcast, eu não sabia que você tinha essa vontade, esse desejo. Continuo não sabendo, doutor Walter. Continuar não sabendo, mas ao lado de vocês. Mas, enfim, eu acho que foi magnífico. A tribuna surgiu, vale a pena contar isso, de um encontro casual entre o Almano Castro, juntamente com Luiz Neto e Joaci, também já frequentava eles. E o Almano, lá para as tantas, disse o seguinte: nós temos um compromisso, nós temos em 67, nós temos que oferecer à Bahia uma televisão que se respeite, um jornal novo e uma gráfica nova. Disso aí surgiu a TV Aratu em 15 de março de 69, a Tribuna da Bahia em 21 de outubro de 69 e a Singraf, que era uma gráfica que funcionava também aqui ao estilo da gráfica que o grupo do Correio tem, né? Imprimindo em cores, uma coisa magnífica. Só que esse jornal programou todo novo, mas novo até no conteúdo, para poder se defrontar com os jornais da época. Ora, um jornal que vinha assim, ele foi buscar penetração e apoio junto a universitários, a jovens empresários, uma geração nova que estava ali. E essa geração, ela por si só, ela é revolucionária.
Então, o jornal não poderia ser um jornal amorfo, um jornal apenas de retratar fatos e tal. Tudo isso era prometido e, inclusive, foi buscar Quintino de Carvalho para ser o primeiro redator-chefe do jornal. Quintino era baiano, de Ubaíra, e estava no Rio de Janeiro, lá na noite, na tribuna da imprensa. Então, era um jornalista com essa visão. Ou seja, a Tribuna veio ao mercado com promessas de ser um jornal de vanguarda, um jornal combativo. A Tribuna era um jornal combativo. Nasceu combativo? Nasceu assim. E o pior não digo, mas é o fato. Surgiu em 69, só que em 5 de dezembro de 68 surgiu o AI-5. E o AI-5 foi o mais duro dos atos institucionais do regime militar. Então, esse regime veio fechando o Congresso, com censura. Amordaçando, né? Amordaçando a imprensa, né? O jornal surgiu com isso e com o compromisso de atender também o seu público, enfrentando os problemas que existiam, quer dizer, isso sempre ocorre. E um detalhe interessante, quando nós estávamos fazendo 50 anos, então, lá para as tantas, vão fazer um show no Teatro Castro Alves. Sim, qual é o artista? Vai lá, vem cá, Carlinhos Brau. E aí, fomos acertando Carlinhos Brau, e eu fui conversar com Carlinhos Brau, lá no foyer, lá no teatro. Aí ele virou e disse: estou felicíssimo. Felicíssimo porque você sabe que eu fui da Tribuna? Foi ótimo. Eu fui da Tribuna. Eu digo, como? Ele disse: não, eu morava no Barbalho e meu pai me pegava e levava lá para vender jornal. Pegava o jornal e saía para vender no sinal. E ele saía. Olha a Tribuna. Ele é um gênio, Carlos Brau. Ô, doutor Walter, assim, no meio dessa história desses anos de chumbo, né, teve um fato interessante aqui na Tribuna, que teve uma charge que foi feito de um grande político brasileiro que criou uma certa dificuldade para a Tribuna. O senhor pode falar sobre isso aqui? Essa eu paguei esse bico. Mas é o seguinte, nós tínhamos aqui um grande chargista, Hélio Lage. Hélio Lage, grande figura, a Bahia admira muito, inclusive tem um prêmio na Câmara Municipal todo ano que é concedido, Hélio Lage e tal, aos grandes jornalistas que passam lá pela Câmara Municipal. E Hélio Lage, então, nos propôs realizar um suplemento às sextas-feiras, a exemplo do Pasquim, porque o Pasquim tinha deixado já de circular naquele momento. Então, nós viemos para ocupar também esse espaço, pelo menos por aqui. E aí, como é que vai se chamar? A Coisa. O nome era A Coisa. E aí começou-se a trabalhar, montar tudo internamente, né? E o Lage, ele era um gênio. Lage era um gênio e a morte dele foi muito sentido. E aí, próximo ao lançamento, ele criou teasers. Isso era a fórmula que se tinha para estar valendo-se da força do jornal para divulgar os outros produtos. Então, na primeira página, na semana do lançamento da tal coisa, que era um suplemento que ia sair na sexta-feira, então saía sempre no rodapé alguma coisa, um desenho. Ele fazia a charge, ele é um chargista maravilhoso, né? Fazia a charge, onde sempre dizia: a coisa vem aí. A charge mostrava a coisa. E o que era isso? Bom, às vezes era alguém atrás, você olhando na porta para ver, então, a coisa vem aí. Isso era para criar clima, né? Esse é o processo de teaser. Só que quando chega um dia, então eu acredito que era quarta ou quinta-feira, e o jornal e o suplemento sairia, e saiu na sexta-feira, ele programou lá a charge. Qual seria a charge? Era um ambiente, ele gostava muito disso, né? Era um ambiente de um vaso sanitário, né? Aí tinha aquela célebre quedinha, ploct, alguma coisa caiu ali. Certo. Traduzindo o que é que cai dentro de centímetros, já se sabe. Bom, então, a coisa vem aí. Então, a coisa vem aí, está ali. Só que ao lado, naquele tempo, você
o sistema chamava Pestap. Você colava o anúncio, colava aqui, colava as matérias, elas iam sendo coladas, não havia aquela conferência, o que está do lado, não. Já ia colando, era espaço prevenido na diagramação do jornal. E aí botaram ao lado aqui, qual era a matéria? Geisel falará hoje à nação. Aí aparecia, a coisa vem aí. Sugeriu que ele era a coisa que fez o pop. Não, pelo menos que o que ele ia falar tinha semelhança com o que estava caindo no ar. Bom, aí quando eu chego aqui, umas 8h30, eu estou vendo um camburão daqueles verde-oliva na porta, no céu e tal. Aí eu parei o carro, entrei, quando entrei o porteiro disse, e tal, o cidadão aqui, o oficial aqui, quer falar com o senhor e tal. Aí ele disse, o senhor, eu digo, sim, sou o Walter Pinheiro e tal. O senhor responde pelo jornal, disse, senhor, é o seguinte, o Coronel Bruni era o chefe do SNI, aqui na Bahia, em Salvador. O Coronel Bruni gostaria que o senhor fosse até lá, ele tem algo a lhe falar. Eu não estou sabendo ainda o que era, já comecei, qual foi o problema? Mas aí eu digo, tudo bem. Posso ir quando? Não, agora o senhor vai até, ele está lá, amanhã todo ele estará lá. Então ficava ali atrás da assessora comercial. Né? Eu pensei 2 vezes assim, eu digo, rapaz, eu não posso ir sozinho. Levou advogado? Pensei nisso, mas eu achei o melhor advogado era Marcelo Nonato. Não sei se você conhece Marcelo Nonato. Jornalista, mas ele tinha uma penetração com os meios militares, naquela época, muito bom, né? Ele tinha uma representatividade muito grande. Aí eu liguei para Marcelo, disse, Marcelo, você conhece bem? Ele disse, não, Coronel Bruni, é amigo e tal. Eu digo, estou precisando, ele está me chamando para ir lá. Eu desconfio do que seja, mas tenho que ir acompanhado. Mas você imaginava que era a Charme? Imagino, quer dizer, eu deduzia porque eu olhava assim, qual foi o título do jornal, qual é a manchete, o que tem, não tem. Tem esse treco aqui, mas eu não fiz aquela alusão, porque vai falar nação, falar nação. Não está dizendo nada, mas do lado está uma insinuação, né, que não devia ser coisa boa. Vem aí a coisa. A coisa vem aí, a coisa vem aí. Aí eu vou lá, né, chego lá com essa... A princípio ele sisudo e tal, o senhor... Aí ele disse, mas o seu jornal hoje aparece para o público, Brasília já me ligou. Você imagine, 8h da manhã, Brasília já me ligou e está realmente, eles estão, não eram indignados, mas estão realmente, o que significa isso aqui? Né? Aí eu cheguei, bom, isso aqui é um teaser, isso aqui é uma chamada de um suplemento que nós vamos publicar sexta-feira. Suplemento um suplemento, chama Coisa. Então, o autor, que é o sargista, o Elage, ele fez isso durante a semana. Teve outras publicadas ontem, anteontem. Ele disse, e o senhor poderia me mostrar esse suplemento? Se ia sair na sexta, né? Felizmente podia, né? Ele disse, posso sim. Ele disse, então, me faça um favor, eu gostaria de que o senhor me trouxesse, porque eu vou ter que justificar isso perante Brasília, né? E mostrar que não há nenhuma segunda intenção, nenhum desejo de atingir o presidente e tal. Então, eu mandei pegar, já estava pronto ele, era um suplemento, me parece que de 8 páginas. A pressão, a força, né? E aí, levamos e tal. No final das contas, ficou esclarecido e ele se tornou um grande amigo nosso. Né? Admiro, não sei, eu nunca mais estive com ele, foi muito grande. Vamos vencer. Vamos sim, doutor Walter. Muito obrigado. E vamos ter aí muitas horas a mais para que a gente possa beber dessa sabedoria e da história da Bahia. Marcelo? Com toda certeza. Eu quero agradecer também, Walter, agradecer ao meu parceiro aqui, Roberto, da gente estar junto nessa caminhada. Dizer que é muito enriquecedor, Walter, conviver com você. Foi um privilégio a gente estar junto aí esses últimos 12 anos e que venham muitos 12, 24, 36, 48 para a gente viver juntos e felizes. Isso é que é importante. Então sigam Multiálogos nas redes sociais, que com certeza vocês vão gostar muito, muito mesmo.
nosso convidado é Ricardo Alban. Seja bem-vindo ao Multiálogo, seja bem-vindo aqui à Tribuna da Bahia. Nós vamos conversar com você, Ricardo, que você orgulha a nossa terra, orgulha a nossa Bahia. É uma satisfação estar com você. Satisfação, Marcelo e Roberto, é muito mais do que recíproca. Nada melhor de dividir essa responsabilidade de começar esse programa de vocês com os amigos. Então eu tenho certeza que será bastante tranquilo, bastante prazeroso e que a gente possa trocar aqui essas experiências, esses conhecimentos e ajudar a contribuir um pouquinho para que criemos cada vez mais, não só na Bahia, no Brasil e na indústria, a famosinha palavra chamada cumplicidade. Isso. Isso aí. É muito importante. E aí, já aproveitando essa sua deixa de cumplicidade, a gente teve aqui um grande desafio de encontrar o nome, né, do videocast, né? E aí a gente percebeu que os diálogos existem, só que a palavra diálogo ela já não nos coloca nos dias atuais, porque, na verdade, o diálogo é entre duas pessoas e uma pessoa com várias pessoas. Só que a gente hoje, com esse aparelho aqui, a gente faz multiálogos, porque ao mesmo tempo que estamos aqui conversando, nós três, vocês estão recebendo mensagens, passando e-mail, conversando sobre o que está fazendo agora, conversando com outras pessoas em outras plataformas. Então, são camadas de diálogos que acontecem simultaneamente. Essa é a nova vida digital. E aí, com a vida digital, a gente está vendo também que a tribuna, né, entra numa nova era digital, né, aos 54 anos, ela... Exatamente, fica marcado. Esses 54 anos eles ficam marcados exatamente pela entrada do Multiálogos no ar, né? Por esse trabalho, por um trabalho mais denso, a vinda, né, de uma empresa chamada TAG, comandada por um jovem, né, de 30 anos, chamado Edgar Júnior, né? Vou dar um abraço para Edgar. Edgarzinho. E assim, a gente está fazendo esse trabalho de forma muito moderna, muito madura, consistente, e que eu tenho certeza que vai trazer excelentes resultados. Pois é. Então vamos começar logo aqui, assim, percebendo alguns pontos de sua vida, certo? Vamos fazer uma viagem no passado. Vamos pegar as suas reminiscências, aquelas memórias que ficaram na lembrança, na sua lembrança. E uma coisa que é muito importante é a percepção sobre o valor do trabalho, né? O valor do trabalho. E quando esse valor do trabalho gerou para você a ideia de dizer assim, não, pô, esse trabalho dá dinheiro. Eu quero ganhar meu dinheirinho. Quando é que começou o empreendedor dentro de você? Roberto, na verdade, eu venho de uma família de empreendedor. Meu pai, na verdade, não conseguiu nem concluir o segundo grau, porque o pai dele faleceu. Ele foi trabalhar numa padaria do tio dele e como entregador de pão. Era aquele homem que a gente ainda vê hoje no tempo passado, que não existia essas NEs, essa rigorosidade. Que idade ele tinha? Ele provavelmente devia ter menos de 18 anos, porque ele largou a escola para ir trabalhar e dormia literalmente em cima de saco de farinha, como a gente gosta de dizer, e foi empreendendo. O primo dele era o sócio, ficou sócio depois, que ele começou com a padaria, e muito trabalhador, um homem que estava acostumado a sair de casa cedo. A gente cansava de ver de domingo, aquele tempo ainda sem ser digital, no domingo ele tirava para ficar assinando duplicatas, para chegar na segunda-feira negociar em banco. Então, essa cultura a gente sempre teve, que nós trazemos, e quando nós tínhamos uma casa em Busca Vida, e essa casa em Busca Vida a gente sempre ficava procurando mas meus irmãos e eventualmente os maridos de minhas primas, que a gente tinha a minha mãe tinha uma irmã que só tinha praticamente filha mulher, um primo, e a gente começou a ver algumas coisas e resolvemos criar coelho em busca vida daquele sol na boa areia. ideia, né? Porque coelho se reproduz com muita velocidade. Essa também era a ideia. E, sinceramente, eu ainda considero hoje carne de coelho uma das melhores carnes que tem, com uma grande quantidade de proteína, mas só que o mercado tem que ser um mercado interativo, com o aproveitamento da pele. Nós compramos, saímos, na época nós tínhamos a veraneio, comprando gaiola, pendurando, construindo um galpão no meio dos coqueiros, em pleno calor bravo. Que idade você tinha? Eu acho que provavelmente a gente devia ter uns 15 para 16 anos. Olha. A gente fez, começamos a fazer, depois a gente não conseguiu ninguém para poder ficar com o couro, para viabilizar, foi um pouquinho até que encerramos.
E logo depois eu entrei na faculdade, que fiz a faculdade de Engenharia Mecânica e Administração. E nesse momento da faculdade eu já entrei querendo me formar logo. Você sempre gostou de matemática, né? Sempre. Na verdade, eu tinha vontade de fazer área financeira, mas na época, como um aluno dos maristas, o nosso querido e saudoso irmão Aquiles dizia, não, você não pode fazer só administração, você tem que fazer engenharia também, porque você chegar na matemática. Então, eu entrei nas 2 faculdades com muita pressa de sair e fiz rápido mesmo, mas já decidi, nas 2 faculdades que eu entrei, sair ao mesmo tempo que eu ia para banco. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que muitos baianos têm uma curiosidade. Onde é que nasceu Biscoitos Tupim? Melhor ainda eu nunca vi. Eu nunca vi. Essa é uma musiquinha tradicional que surgiu, poxa, eu vou confessar agora, esqueci, mas todos vão lembrar. Aquele grande empresário da área de publicidade que fez a Feira dos Tecidos. Rondon? Não. Ele se vestia sempre todo de branco, toda sexta-feira. Jorge Rondon? Não. Poxa, é uma pena eu ter esquecido o nome dele, mas ele era um rapaz muito, era nossa, aquela propaganda da Feira dos Tecidos e tudo mais. Morreu, inclusive, com uma situação financeira muito necessitada, morreu a irmã Dulce. Mas foi ele que criou esse refrão na época que nós tínhamos. Quando aí. você chegou, já tinha isso? Já tinha. Já é? Tupi, naquela época ela passou 365 dias no ano fazendo propaganda. Era mais acessível em termos de TV, tá certo? Então nós tínhamos patrocinado muito daqueles programas na época de Tia Arilma, Roy Rogers, aquela coisa toda. E com isso ficou pra gente da nossa idade, ficou mais na memória. Qual foi sua trajetória dentro da Biscoitos Tupi? Você já chegou sócio? Porque você saía do momento do banco altamente. Olha, vai parecer até que é meio folclórico ou algo que queira criar um tipo de enredo, mas não. Eu, quando saí, meu irmão já trabalhava lá, apesar de ser mais jovem e tinha um conceito de família, eu sempre tive muita preocupação em não perder a razão. A minha tônica sempre, eu não quero perder a razão. Então foi muito light. Eu uso sempre essa frase, né? Sem procurar envolver, apesar de toda essa referência que estava chegando. Ficava durante muitos, eu diria, pelo menos 6 meses, ficava na mesma sala de meu pai, numa cadeira. Entendeu? Mesmo achando que tinha vindo de uma experiência bastante fantástica e proveitosa. Íamos a Tupi de manhã e à tarde, íamos para a indústria lá no CIA. E às vezes não tinha pego uma ocupação específica. E aí que vocês vão achar que é folclore, mas como eu não me sentia, não tinha o que fazer uma atividade em função, porque meu pai ainda estava cuidando da parte financeira, eu simplesmente ia carregar caminhão. Que maravilha. Eu simplesmente ia carregar caminhão. Não tinha muita ocupação para fazer, eu vou estar lá e ajudava a carregar caminhão. Do Citibank para carregar caminhão. Pois é. Para me sentir ocupado e útil em alguns momentos da transição. As suas relações interpessoais, né? Elas são fundamentais, como você colocou. Mas no trabalho isso impacta muito. Como é que você vê a hierarquia, como é que você vê as relações interpessoais no ambiente de trabalho? Primeiro, respeitando as pessoas, tratando elas bem. Mas não tendo nenhum constrangimento em bater na mesa que não tem que bater. Mas sempre respeitoso, tratando bem. Bater na mesa e não nas pessoas, né? Exatamente. Bater na mesa foi o nosso presidente de um dos poderes nacionais. Um dia de ouvir, ele vai entender que aqui eu me referi a ele. Você se considera um homem rico? Rapaz, de esperança, sim. De saúde, eu sou relaxado pra caramba. Relaxado, é impressionante. Minha filha é médica, ela briga comigo todo dia pelo relaxamento. Então, saúde a riqueza, é uma riqueza. Então, essa aí eu não respondi porque eu nem o sei. Mas preciso corrigir isso daí. Mas de esperança, sim. E de amigos, não são tantos, mas são muitos. Olha que coisa, não são tantos, mas são muitos. E muitos deles longevos. Não significa que você não possa construir novas amizades. E isso, nessa caminhada, eu tenho visto que isso é possível. É possível. Está aqui, nós aqui juntos, está o Roberto, que a gente conheceu ainda como senador. E aqui, para terminar, deverá estar juntando esforços aí para trabalhar conosco lá na CNI, na área de relações institucionais. Vamos estar muito mais próximo. Nosso foco se chama indústria. Nós queremos estar mais próximo do que nunca do chão de fábrica. Já chegando aí ao final
Uma pena, passou rapidamente. Rapaz, passou É muito rápido. Que conversa maravilhosa. Eu queria saber, assim, na sua visão, qual é o futuro da indústria brasileira? É bom. Nós temos um grande trem passando aí agora. Com esses conceitos nearshoring, friendly shoring, power shoring, todos eles o Brasil se encontra. Economia verde. Todos, o power shoring, tudo isso o Brasil se encontra, sabe? Mesmo a gente não tendo aquela grande vantagem do México que está na fronteira com os Estados Unidos, mas o México não tem outras vantagens que nós temos. Então, só não podemos deixar de entrar nesse trem. Esse eu acho que há um foco. Nunca, como já diz o presidente, na história desse país, se falou tanto de indústria. Até mesmo algumas vertentes de ou economistas, ou jornalistas mesmos, ou a imprensa, quando critica a indústria com aquele conceito equivocado de falar de subsídio, mas estamos falando de indústria. Nunca isso foi uma verdade. Mas essa mudança de paradigmas que o mundo inteiro está fazendo, se nós não aproveitarmos essa oportunidade, nós não merecemos. Então temos que aproveitar essa oportunidade que o mundo está dando, que as conjunções políticas estão dando, e cobrar, sabe? Ser um bom cobrador, ser um bom cúmplice, ser um bom parceiro. Nós estamos ontem ainda conversando com a Petrobras, vamos enfrentar de frente. Nós não podemos perder a oportunidade que todo esse novo global, né? e todo essa nova oportunidade que a faixa equatorial está dando para a exploração de uma riqueza que vai ser importantíssimo para aquela região inóspita, digamos assim, de carência de desenvolvimento econômico. Temos que ter a responsabilidade, poxa, mas talvez nós sejamos um dos países mais responsáveis com sustentabilidade, mais responsáveis com o meio ambiente. Nós precisamos saber espairar isso melhor. E vamos ajudar também, porque isso é importante para a indústria, isso é importante para esse trem que está passando, mostrar que nós podemos estar, o que grande está faltando para o Brasil, por a falta de oportunidade de fazer agregação de valor, é crescermos na manufatura. Como é que nós podemos crescer na manufatura? É pegando essa oportunidade, começarmos a ter no mercado, rapidamente, manufatura descarbonizada, manufatura verde. Porque no Brasil, só para finalizar, todas as coisas se combinam. Nós podemos ser uma commodity de energia, através do hidrogênio verde. Você pega o polo do Ceará, você pega o polo de Pernambuco, onde você tem lá para atender todo o hemisfério norte, muito mais próximo. Você tem lá toda uma energia offshore, que significa, eu vou falar um pouquinho agora mais complexo, que significa que você tem um capex e um opex maior, tá certo? Quando você usa as energias renováveis offshore e quando você usa água dessalinizada. Mas isso pode ser o suficiente para atender toda uma demanda de, eventualmente, hidrogênio verde para o Hemisfério Norte para descarbonizar a indústria. Só que nós podemos fazer isso internamente. Então, nós podemos criar centros de hidrogênio verde, de energias renováveis na Bahia para descarbonizar. Nós temos um polo petroquímico aqui que tem um mix e já trabalha com hidrogênio verde, hidrogênio cinza há muito tempo, para fazer um polo na Bahia, polo em São Paulo e mais um no Sul, que seja um polo para descarbonizar a nossa indústria o mais rápido possível. E nós vamos alavancar o que o mundo está demandando hoje, que é a disponibilidade de recursos que tem hoje, para pegar esses polos e mais um, talvez no Sul, talvez no Rio de Janeiro, com o Porto de Açu, para fazer a nossa exportação. Mas temos que correr com esse processo nosso antes, para que a gente chegue lá fora, primeiro com a manufatura descarbonizada, a manufatura verde, e voltamos a reconquistar mercados. É um grande trem que está passando na nossa porta. Eu quero agradecer também a você, agradecer ao Alberto, né, por estarmos juntos nessa caminhada aí, nesse desafio novo, e por você ter aceitado estar conosco, ter sido convidado e aceitado estar conosco, para que a gente possa estar levando toda essa cultura, tudo isso que você colocou aqui para a gente, para o povo baiano e brasileiro. Desejar a você um caminho de sucesso e ainda mais realizações. O Senhor Bonfim te proteja, te ilumine, te abençoe, para que você seja um grande presidente da Confederação Nacional das E eu Indústrias. vou terminar com a frase que também meu pai gostava de dizer, que os anjos da boca mole digam amém. Amém, né? Jorge, que é engenheiro civil, que começou lá em Juazeiro, prefeito daquela cidade extraordinária, né? Depois ele ganha o estado e se elege deputado federal, e por 5 vezes consecutivas, Jorge é deputado federal, né? Ao longo dessa caminhada, Jorge assume 2 secretarias de estado, né? Uma secretaria muito importante, que é a Indústria, Comércio e Mineração, e depois ele passa a ser o primeiro secretário de Meio Ambiente da história da Bahia, né? Jorge hoje, no comando do SEBRAE, é uma referência
para todos nós. Que honra muito grande. E ele tem uma coisa na biografia dele, Jorge tem uma coisa na biografia dele que eu faço questão de dizer. É um dos poucos políticos que não tem inimigo. É um cara que querido. Famoso unanimidade. Unanimidade. É outra coisa, um perfil técnico, low profile, um cara que sempre busca construir pontes. Do bem. Um homem do bem, do diálogo. Então a gente fica muito feliz, Jorge, de ter você aqui. Não só com essa história política toda, mas também porque é amigo pessoal da gente, dessa longa caminhada política que tivemos todos nós, três juntos. Então eu queria começar assim, Jorge, você nasceu aonde? Alguma coisa da sua infância? Pois é, Alberto, Marcelo, é um prazer para mim também estar aqui com vocês. Eu não sei se vocês sabem, né, mas meus pais imigraram, né, lá do Oriente Médio. O Curi vem daí. O Curi é da Síria, né, minha mãe, e o Redai, que é Jorge Curi Redai, meu nome, né, o Redai vem da Turquia, que é meu pai, que eram regiões fronteiriças. Poxa. E aí eles se conheceram por isso. Né? Estamos num momento por isso, né? muito delicado, duro para aquela região. E para o mundo todo. Roberto, graças a Deus, todos mais próximos vieram depois, tá? Você perguntar, hoje, na verdade, eu não teria mais nenhum tipo de ligação com ninguém da família, que aí depois vieram, eles chegaram primeiro, depois foram vindo os demais, né? O meu tio mais velho, né, o irmão mais velho da minha mãe, foi o primeiro que veio. Tinha uma tia que era em Santos e ele ficou em Santos um tempo, mas não gostou. Aí tinha um tio que era em Mundo Novo, aqui na Bahia, que era o velho Jorge Caraogla, lá em Mundo Novo. Que é o pai de Jorge Caraogla? Não, é o avô. O avô de Jorge Caraogla. Isso. Aí esse meu tio não gostou de Santos, talvez foi para lá, acabou trabalhando como vaqueiro do tio, né, que tinha fazenda de gado, que me impressiona muito, Marcelo, é que na época ele levava gado de trem para o Rio de Janeiro para disputar a premiação. Eu me lembro que na sala da casa dele, na cristaleira, estava cheio de medalhas, cheio de coisa que eles ganhavam para o Rio. Imagine que coisa de Mundo Novo para o Rio de Janeiro, de trem, levando gado para a premiação. Ele fazia isso na época. E aí meu tio, Jorge, que chamava Iorg, que é Jorge em grego, né? Irmão mais velho de minha mãe, aí foi lá, trabalhou com ele e levava boiadas de Mundo Novo para o Piauí. Certo. E atravessava o São Francisco em Juazeiro. Ele foi ver, e aí ele voltou para o tio e disse, olha, eu gostei muito de Juazeiro, eu queria pedir em consignação semente de cebola, e o tio dele, né, que seria o irmão da minha avó, tio dele, que foi aí que começou a ter cebola do São Francisco. Né? Ele recebia cebola, os pacotinhos, inclusive estrangeiro, um pacote importado, para lá. E pediu também em consideração a manteiga Mundo Novense, que ele produzia lá. Né? Foi que você foi convencido? Quem lhe convenceu a... Rapaz, por incrível que pareça, fui eu mesmo. Né? Eu caí, depois de falar com muita gente, né? Eu caí daquela real de que eu não tinha família política nenhuma da família, eu não tinha nada a ver com a parte política, pô. Aí eu caí um pouco naquela real, poxa, eu critico tanto as coisas erradas que fazem lá. Quer dizer, me deram a oportunidade e eu não aceito. Então eu não posso amanhã nem falar mais nada, eu tenho que ficar calado. Aí isso me fez eu dizer assim. Né? Aí disse, e aí, meu amigo, Manuel Castro era o secretário, ele disse, você precisa falar com o governador. Aí ele marcou para falar com o governador. E no dia que ele... Governador à época? Assim. Sim. Aí no dia que ele marcou, foi marcada a agenda e aconteceu uma coisa no meio do caminho, o Manuel teve que ir para Brasília, para o Rio. Aí você foi atendido sozinho? Aí foi comigo Noélio, que era o diretor do departamento, Noélio Espíndola Ramos, que trabalhava na secretaria, e era, depois de Manuel, a pessoa lá da secretaria, foi comigo. Eu entrei no gabinete, fiquei ali sentado. O gabinete onde era? Ondina. Ondina. Lá em Ondina mesmo. Aí ele abriu a porta e uma pessoa saiu e ele chamou um outro que estava lá antes de mim, outra pessoa entrou. Isso é histórico. Essa é a história na Bahia. Aí tinha um segundo sentado e ele abriu a porta, chamou, aí tudo bem, porque eles estavam antes de mim, realmente. Daqui a pouco chegou mais dois. Aí ele abriu a porta, seria eu.
Aí ele chama, mais um estava lá. Rapaz, pode me chamar. Aí chamou o outro. Aí depois chegou, ele saiu, aí tinha uma assessora, uma secretária e ele levava na porta, né? na porta dele. É. Aí da porta ele olhava claro. assim, estava a bancada que fica do outro lado. Aí disse que ele olhava filmava e tudo, chamava todo mundo que tava lá. Aí quando ele saiu ali, depois do quarto, ele olhou, falou com a secretária e o ajudante de ordem que estava lá, disse, ó, tá bom, né? Não tem nada luz não, né? Tem não. Eu disse, rapaz, não tem mais nada hoje. Errado. Aí, então podem ir. Aí despachou o pessoal. Aí ele veio, não me chamou. Certo. Eu imaginei que ele fosse chamar de lá dele como os outros. Aí ele veio andando, rapaz, de lá para cá. Aí chegou perto de mim e me chamou. Aí foi e sentou na varanda ali de Ondina. Certo. Eu estou falando, começou a conversar comigo. Conversou. Você e ele? Conversou, eu e ele. Noélio estava, mas ele não estava, estava do lado. Certo. Mas ele, a conversa era comigo com ele. Conversou. E o que é que ele queria Rapaz, saber sobre você? Rapaz. O que é que ele queria saber? Era sobre o município, É isso era que eu sobre vou dizer para você. vocês. Não falou nada daquilo que me disseram que ele ia dizer. Que me disseram que era ele. E aqui para nós, eu não sei se meu pai fosse político, teria a maneira De abordar. de abordar tão simpática, tão acolhedora como foi a dele. Não tem nada a ver com o cara que eu imaginava que ele era. Então foi ternura. Só foi ternura. Porque Não, ele- essas não. histórias dessa recepção Quando aí, ele queria ela- ser sedutor, ele era imbatível. E quando acabou a conversa toda, ele disse uma expressão que eu não conhecia. Ele disse, você vai ganhar a eleição, porque você é bom de cara. Não é bonito nem é feio, é bom de cara. Aí que o bom de cara, você chega e agrada, você é bem, você chega, as pessoas ficam satisfeitas quando lhe vê, e não sei o quê. Conclusão, eu tenho ideia, naquele tempo, era o PDS, né? Aí tinha o candidato. Eu era PDS Às vezes tinha 1, um, tinha dois. PDS 2, tinha PDS 3, tinha os 3. É. E tinha um do MDB, que era o professor Edilson Monteiro. Mas você saiu de lá candidato? Não, eu já tinha dito que ele Certo. ia candidato. Mas ele... Aí essa falar, quando acabou ali, Ele ele disse. fechou. Chancelou. Vai embora, você vai lá. Aí virou pro Porque Noélio. Aí Juazeiro, virou pro porque Noélio. Juazeiro sempre foi uma cidade estratégica dentro o da polo estrutura regional, política né? da Bahia. Sempre foi Aí ele Juazeiro. virou para o Odélio e disse, ó, Jorge vai sair para ser candidato, agora cuide dele. Eu não quero que ele tenha todo prejuízo total da vida dele não, viu? Não sei o que e tal. Pá. Foi. Você se sentiu acolhido, né? Completamente acolhido. Totalmente. Sim, aí começou a campanha. Vamos lá, vamos. Aí o que que lembra, assim? A sua primeira vitória. Aí a campanha... Joseph foi era seu principal adversário. Principal adversário. Histórica, né? E aí, Aniversário e aí, histórico. imagine, né, no palanque, estava ele e os candidatos do partido. O PDS 1, 2, 3, 4. Ficavam todos os candidatos. Quer dizer, os opositores, vocês eram opositores no dia a dia, a luta, era no mesmo partido. mas era no mesmo partido, ele ficava no mesmo. mesmo palanque. Aí você fazia, como eram os discursos? Cada um fazia um discurso. Cadê o discurso? Aí você... E se falasse mal, não podia falar mal do adversário, né? E o candidato a governador era oh meu Deus, Filho Santana, João Duval? Duval. João Duval. 82. Voltando, vamos lá. Juazeiro, você viu Ivete criança? Como era? Ele era criança, sim. Né? A família Sou de muito Ivete? amigo da família dela. A Ivete é mãe dela e do pai. O pai era um grande amigo. A veia artística vem de onde? Do pai, da mãe? Vem dele, Alçu e Sangalo. Ah. Né? Alçu e Sangalo, ele era bem grande, gordo. A família toda, né? Cantava um violão, tocava um violão como ninguém e cantava legal. Cantava bem? Muito legal, cantava muito bem. Agora, assim, eu fui muito amigo de Jesus, né? Agora ele tinha esse vozeirão de Ivete? Não, o dele era menor. Diz que ele cantava agudo e ela canta grave, né? Mas era lindo. Era lindo, Diz que ele tinha... eu tive o prazer, né? Eu me lembro que eu terminei o meu ginásio, naquele tempo tinha isso. Meu ginásio, o pai fez um jantar e ele estava lá com outros amigos nossos, e cantou, enfim. Naquele tempo,
a energia ia até 10 horas da noite. Depois das 10, não tinha mais energia. Só depois que veio a rede de transmissão do Paulo Afonso, é que passou a ter energia depois das 10, né? E aí a gente tinha que ficar na vela depois das 10, tocando, ouvindo, fazendo festa. Aí se tinha alguém que tinha condição, que queria ia ter alguma coisa depois das 10, ia lá e pagava mais 10, mais 2 horas. Interessante. E é isso. Mas João Gilberto não ficava lá em Juazeiro. Não. Não, o João Gilberto, enquanto a mãe dele era viva, ele ia todo ano a Juazeiro. Só que ele ia a Juazeiro, pouca gente sabia. Ele chegava, durante o dia, ele ficava dentro de casa e saía de casa de noite com 2, 3 ou 4 amigos, dava um giro pela rua, pela cidade, BBB. Personalidade sempre introspecta, bem no né? estilo João Gilberto. Depois da morte da mãe, ele nunca mais foi a Juazeiro. A vida pública é isso, né? Eu acho que a gente precisa resgatar a oportunidade de aplaudir quem faz. Seja de direita, de esquerda, de centro. Eu acho que esse é um grande legado que figuras como você, Jorge. Tem um ensinador, Armando Monteiro, Marcelo, que fala para mim e diz assim: Roberto, você é um tecnolítico. Uma mistura de técnico com político. E Jorge Cury é um tecnolítico. Ele é a mistura de técnico com político. Quer dizer, o que eu digo hoje, quer dizer, na verdade, eu tenho toda essa bagagem. No entanto, acabou totalmente a questão que tem a ver com partidarismo. Quer dizer, política partidária não tem nada a ver. Às vezes até um gerente meu disse: rapaz, eu falei para um colega, rapaz, eu falei para o Jorge que fizemos um convênio com a prefeitura do município tal, ele tem que dar o partido do prefeito. Eu digo: rapaz, acabou, né? Vai partido comigo. O governo do estado tem um projeto com a gente, estamos fazendo. O governo dos municípios... Dependente de partido e de política. A gerência regional, uma delas é Santo Antônio de Jesus. Você sabe um prefeito de partido tem juro pela alma do meu pai, que eu não sei. Ô Jorge, sabe? Então, meu trabalho é limpo, entendeu? Nessa linha. E com isso, Marcelo e Roberto, eu tenho tido que... Eu logo que cheguei para o Sebrae, ia até a FENAGRO. Eu cheguei no final de agosto. E a FENAGRO, aí eu fui na FENAGRO. Aí, de lá da FENAGRO, visitamos a área que a gente foi ver, que foi a agricultura familiar, que a gente tem um trabalho muito bom nisso. Aí uma pessoa nos recebeu, girou com a gente, eu saí satisfeito com 2 coisas. Primeiro, todo mundo dizia: o Sebrae nos ajuda muito nisso. E a segunda foi que vi muita coisa de qualidade, não é produzir um bobo, não. E quando saía, entrega, né? Aí quando saía, eu perguntei à moça que estava comigo do Sebrae acompanhando, eu disse: essa pessoa que nos acompanhou, mostrou tudo, mostrou, fizemos foto, quem é? Ele é o secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues. E aí começamos uma relação boa nesse momento. Depois foi para a educação. Nós temos no Sebrae a educação empreendedora. E quando eu cheguei no Sebrae, me mostraram vários projetos. Aí disseram: qual que você gostou mais? Eu digo: meu amigo, se tem algum que tem educação junto, para mim é o melhor. Porque a educação é que transforma, né? É que transforma. E aí, com o Gerônimo de novo, a educação empreendedora fizemos. Então, tem uma relação excelente com o governo do Estado e com os municípios de maneira geral. Então, sem nada de partidário. Eu acho até, eu quero demarcar aqui, Marcelo, que a gente pode começar um movimento que o nosso partido é a Bahia. Perfeito. Eu acho que a gente pode até demarcar, porque é um momento onde nós temos já pessoas importantíssimas em cargos relevantes nacionalmente. Temos senadores de diversos partidos. Em várias lideranças. Deputados federais em várias lideranças. Em várias lideranças. Temos também líderes empresariais. O nosso Ricardo Albão vai assumir a CNI. Dia 31 agora. Dia 31. Já assumiu, né? Já assumiu. Quando for passar, já assumiu. Mas... formalmente, né? Nós temos o doutor João da CNA. Doutor João da CNA. O diretor de Relações Institucionais da CNI, que vai poder fazer também muito pela Bahia. Doutor João Martins. Doutor João Martins. Presidente da CNA. Nós pudemos criar e fundar o partido, que o nosso partido é a Bahia. O ex-governador Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. O ex-governador Jacques Wagner, que é o líder da bancada no Senado. Marco Cavalcante, que foi secretário, que está lá coordenando o PAC e as parcerias privadas. Acho que a gente tem um ambiente muito interessante. Muito obrigado por tudo que você disse aqui para a gente.
E muito obrigado por tudo que você fez pela Bahia. Obrigado, Marcelo, Roberto. Aquele encontro nosso, né? Coincidentemente, aquele almoço, né? Quando eu vi vocês, eu fiz questão de chegar junto, para a gente conversar. Essa sinergia tem, quer dizer, vocês são pessoas do bem e isso faz a diferença. Quer dizer, eu fico muito feliz de estar aqui. Pedir desculpa aqui aos nossos companheiros, né? Que estão nos auxiliando e tomam um tempo danado, né? A secretária do presidente do Assembleia Nacional, que é o Délio, quando teve um evento aqui na Bahia, que ele esteve aqui, e a secretária dele falou para mim, disse, a minha Paula, né? Paula, tudo bem, vai ter isso nesse momento, vai ter esse outro momento, esse outro momento. Agora, dê um jeito de, quem puder falar, mas evite que o meu chefe, que o seu chefe fale, porque eles falam demais. Humberto, um prazer muito grande estar aqui com você, um amigo. Você pode começar dando aí seu primeiro alô, mas também falando um pouco de onde você nasceu, como é que você chegou aqui em Salvador, os primeiros passos, quando você faz a escolha por ser um médico veterinário. Isso é importante para a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui, dois amigos fraternos, né? E nessa casa tão importante, né? Da comunicação baiana e brasileira. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com você na Tribuna da Bahia, participando desse podcast. E espero também conversar um pouco da nossa história e a história do setor agropecuário da Bahia no Brasil. Como é que você escolheu a veterinária? Eu na verdade, foi natural? Super natural. Eu nunca pensei em uma outra profissão. Eu sempre, desde de pequeno, com essa origem que eu estou dizendo, eu vou ser veterinário, né? E um detalhe também, eu estudei em escola pública a vida inteira. Eu não estudei em nenhuma escola particular durante a minha vida. Saí do interior estudando em escola pública e vim para aqui, para o Colégio Central da Bahia. Tive o privilégio de estudar no Colégio Central da Bahia. Aí de lá, fiz vestibular. Que ano foi que você... Em 78 para 79, 78, exatamente 78. Estudei 78, 79 e 80 no Colégio Central, onde fiz vestibular, aí passei no vestibular de primeira, não precisei fazer a cursinho, né, que era uma coisa muito da época. Sim. Você tinha que sair na UFBA. Na UFBA. Certo. Na Universidade Federal. Então eu nunca tive uma segunda opção. Eu sempre eu queria fazer veterinária realmente por todo esse gosto, né, e essa raiz que eu tinha lá. E eu devo tudo à veterinária. Eu sempre digo que onde eu estou, eu sou veterinário. Eu sou presidente da federação, eu estou lá veterinário. Eu estou agora no conselho do Sebrae, eu digo de vez em quando, eu estou aqui também como veterinário. Então eu defendo algumas coisas pela importância que a medicina veterinária tem, não só para a produção, para a produtividade, para a melhoria dos processos, mas para a saúde pública. A veterinária tem uma função, Roberto e Marcelo, que ela é a garantia da saúde pública da população, porque ela fiscaliza os produtos de origem animal. Ela ajuda a produzir, ela ajuda a produzir e depois fiscaliza. E ela qualifica os processos e os produtos para que eles cheguem à mesa do consumidor com segurança. E aí eu preciso fazer um gancho aqui, porque se eu não fizer, eu convivo com a veterinária em casa, que é a Maria Tereza. Com certeza. Se eu não fizer esse gancho aqui, eu tenho um privilégio. Agora vamos aí fazer uma viagem ponto a ponto, certo? A gente vai começar a pensar um pouquinho no agro, né? Uma peça, um setor importantíssimo para o desenvolvimento do país. E a gente sabe que nós somos o maior exportador de carne bovino, de aves, somos o quarto maior de carne suína, grande fornecedor de grãos no mundo. Somos vistos como um país a ser batido. Fazemos muita marola nesse mundo da economia globalizada. Como é que você vê isso? Roberto, o Brasil é um país extraordinário, com uma capacidade de produção no setor agropecuário imbatível. Não é ufanismo, não é demagogia, não. É porque as condições climatológicas no Brasil, esse país continental e que tem diversos biomas, diversos tipos de solo, uma pluviometria espetacular, sol o ano inteiro na maioria dos seus estados, o clima estável. Então, tudo isso, do ponto de vista da produção, é fundamental.
enquanto outros países que concorrem conosco passam às vezes 6 meses com neve, né? Não tem o mesmo equilíbrio climatológico. Então o Brasil, do ponto de vista das condições técnicas de produção, é imbatível. O que é que nos faltava? Tecnologia. Chegou a Embrapa, né, que no final dos anos 70 e nos anos 80, o Brasil era um grande comprador de alimentos. Ou seja, a gente precisava de comprar alimentos para matar a fome do nosso povo. E com a chegada da Embrapa, com a chegada da ciência, com a chegada da tecnologia, com a chegada da inovação, o Brasil se tornou um grande exportador de alimentos e hoje se fala que o Brasil alimenta mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, nós mandamos de soja, algodão a frutas. E nós ainda temos muito para crescer. O Brasil está apenas começando a abrir mercados internacionais importantes, como, por exemplo, os mercados asiáticos. Olha, eu queria aproveitar isso, Marcelo, que é bem importante, porque algumas armas estão sendo adotadas para dificultar o crescimento da presença do país nessa economia internacional, né? Tem barreiras comerciais que já não são mais só comerciais, né? Tem barreiras sanitárias sendo usadas para isso, exigências ambientais e algumas questões ideológicas também, né? Como é que você vê isso, Humberto? Eu vejo que tem 2 pontos aí que eu diria que são assim os grandes entraves. Primeiro, as questões comerciais, né? O dinheiro, a disputa por os principais e mais remuneradores mercados internacionais, ela é enorme. Seja na carne, seja nas commodities, soja, milho, algodão, etc. Então esse é o primeiro problema. Os grandes países, como os Estados Unidos, que é um grande, por exemplo, fornecedor de carne, a Austrália, o cara não fica satisfeito de perder mercado. É um país ainda de terceiro mundo de desenvolvimento como o Brasil, que chega lá com qualidade, com competitividade e com sanidade. 3 pontos fundamentais. Nós temos qualidade no nosso produto, nós temos sanidade, segurança sanitária e nós temos preço para competir. Competitividade. Então a gente está ganhando esses mercados. E quem perde mercado e perde dinheiro, seja aqui na quitanda da esquina, ou seja no mercado internacional, o cara não fica satisfeito. E aí tem se usado muito a questão ideológica, mais ambiental, para, de certa forma, desestabilizar e mostrar algumas coisas irreais para o mundo. Por exemplo, a questão da proteção ambiental. O Brasil é um país que tem a maior área de proteção no mundo, somos nós. Seja em quantidade, seja em qualidade. Por exemplo, o Código Florestal diz, tirando a região amazônica, que nós temos que proteger 20% da área dentro das nossas propriedades. Como reserva legal. Reserva legal. Nós temos mais de 30%. E aí, ainda tem as APPs, né? Tem as APPs. Que é a área de proteção permanente. Área de nascentes, área de encostas, com mais de 45 graus. Então, nós temos dentro das propriedades uma área enorme de proteção, que eu digo que é o produtor guardando para o bem da humanidade, para o bem das futuras gerações. Humberto, eu quero aproveitar e fazer um parêntese aqui. Eu acho que a gente deve depois fazer um programa só sobre educação e a atividade do Senar. Porque isso realmente é disruptivo. É disruptivo. O que você falou aí é profundo demais. É muito profundo. E mexe nas estruturas da sociedade rural. É isso que a gente precisa. Não adianta você querer mudar levando o cabo da internet se você não mexe na estrutura do pensamento. Não é? A infraestrutura não é a infraestrutura digital. Se você não mudar o modelo mental e como a sociedade enxerga essa sociedade rural. Mas aí eu quero sempre, olha, a gente está chegando ao fim, Humberto, infelizmente, mas eu quero aproveitar com você, passar por essas regiões, você dizendo assim, como você falou, a educação, você falou sobre energia no Oeste, educação e mudança do mindset no semiárido. Passei aí, vamos lá. Então, para o extremo sul também. Nós temos nichos espetaculares. A região de Juazeiro, por exemplo, em alguns momentos do ano de 2022, foi a região que mais gerou empregos formais com carteira assinada, graças a esse setor. Você vai na região da Chapada Diamantina, nós temos empresas com 2.000 empregos com carteira assinada do agronegócio. Só cultura uma outra ação disruptiva e levar uma cultura completamente inovadora para a região da Chapada Diamantina, morango.
Hoje nós temos pessoas, 4.000 pessoas, famílias trabalhando, às vezes no fundo do quintal produzindo morango, gerando 4.000 empregos diretos. A produção de uva para vinho. Vinho na região da Chapada. Eu tive a oportunidade de levar para lá. Isso é verdade. Pela Secretaria da Agricultura. E eu visitei uma estrutura de morangos ali em Maracás. Maracás. A Chapada inteira hoje tem Caqui, Mucugê também. Então o semiárido é um lugar espetacular. Agora precisa disso. Precisa de educação do campo, ciência, tecnologia, inovação, mais a infraestrutura que ainda falta em alguns lugares. Mas, como diz o Alberto, está um novo programa para a gente conversar. Indo para o Extremo Sul, eu estava lá essa semana e dizia a eles que ali, para mim, é a economia, do ponto de vista macro, mais sustentável do Estado. Eu começo dizendo a eles, Alberto, que o mundo passa na porta de todos eles. Primeiro porque tem aeroportos internacionais, chega gente do mundo inteiro todos os dias. Uma BR-101 que corta toda aquela região, ou seja, liga o Brasil de norte a sul, passa na porta de todos eles. Interessante. Então eu brinco com eles que o mundo passa na porta. Marcelo é empresário e investe lá no Extremo Sul. Sim. Marcelo não é bobo, não. Pois é, ele está conectado com essa sua visão de internacionalização. E aí, lá tem o que eu digo também que é uma economia sustentável, porque é extremamente diversificada. Por exemplo, lá tem floresta plantada, que é o segundo produto maior de exportação da economia baiana, que é celulose. Aí nós vamos para a fruticultura, lá tem os maiores rebanhos de bovinos em Itanhem, em Guaratinga, em Itamaraju, ou seja, é uma região que tem realmente um potencial fantástico. Agora ainda está passando esse processo que eu acho que é muito benéfico, que é de agroindustrialização, como eu disse, transformar verticalizar para agroindustrializar isso, para a gente gerar mais emprego, mais renda, mais imposto até para o Brasil, para ter uma condição melhor. Gratidão, é só essa palavra, gratidão ao que pude ter de formação da minha vida lá, quando eu contei lá dentro da minha casa, que foi a minha grande escola. As outras formações, todas elas foram complementares na minha vida, a principal foi essa. Então, gratidão a ter tido essa formação, gratidão às relações, né? Você falou de tanta gente importante aqui que ajudou, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu agradeço as relações que eu construí durante esses anos, inclusive esse prêmio que eu estou recebendo é graças a essas relações, graças aos amigos que, de uma forma bondosa, tá nos dando essa alegria que nunca cheguei a sonhar. Isso é tão irreal para mim que eu nunca tive esse privilégio de sonhar em um dia virar membro da Academia de Medicina Veterinária, até porque acredito que não tenho méritos para tal, mas são os amigos que nos levam a esse local. Com certeza tem, meu amigo. E para nós aqui foi uma satisfação, uma felicidade poder ter contado com você no Multiálogos, né? Tenho certeza que esse programa vai trazer informações assim fantásticas, casos, histórias, né? E vai ficar marcado, né? A gente costuma brincar aqui e dizer que antigamente, quando o seu netinho buscava lá atrás um retrato do vovô, era no máximo um retrato. E hoje a tecnologia nos permite deixar para a posteridade, né, esse depoimento vivo de um momento de sua vida que é extraordinário. Muito obrigado, Humberto. Parabéns. Obrigado, Humberto. eu que agradeço a vocês a oportunidade de primeiro estar com dois amigos aqui que a gente admira, que a gente aprendeu a gostar dessa nossa trajetória de vida e, enfim, agradecer aqui, parabenizar a Tribuna, que é, como disse, uma história viva aí da comunicação baiana e brasileira. E parabéns a vocês. E também gratidão por me dar essa oportunidade aqui de estar conversando com vocês, um momento tão importante aqui para a Tribuna e para a minha vida também, que estou vivendo um momento assim com muitas responsabilidades, mas de agradecimento a Deus por dar essa oportunidade de a gente poder servir ao setor e às causas que a gente acredita. Só para finalizar, né, agradecer a todos que estão acompanhando o canal do Multiálogos e dizer que a gente vai ter que ter outro programa para falar sobre educação e sobre o Senar. Com certeza. Muito obrigado, Humberto. Obrigado. Valeu, Humberto.